Yokosha domo Genki. Hoje eu vou falar sobre o Kumon. Pra quem não sabe, tudo que eu aprendi de japonês basicamente veio do Kumon. Quando eu comecei a estudar japonês, eu não sabia de onde começar. Não sabia como é que eu estudava, não sabia como é que eu ia começar a aprender. Hiragana, o katakana, katakana, o katakana, o kanji, a gramática, eu não sabia de nada. Então eu precisava de um curso. Por isso que naquele outro vídeo que eu fiz, né, explicando como é que eu fiquei um poliglota, um monte de gente falou que precisava ser rico, porque eu só comecei a fazer um monte de curso. Mas não, é porque eu não soube aprender sozinho. Mas muita gente me pergunta se o Kumon é um bom recurso para aprender japonês, e é isso que a gente vai checar hoje. E eu tenho moral para falar isso, porque olha só, depois dessa transição nada bonitinha, né, tá aqui. Todos esses sacos aqui são deveres feitos do Kumon, então todos eles têm um desse daqui dentro. Mas enfim, esse é o meu último que eu fiz. Olha quanta coisa. Mas antes de falar se o Kumon é bom ou não, vamos primeiro dar um norte, né? Vamos explicar como é que ele funciona. No Kumon você tem alguns níveis, eu não sei de cabeça quantos são, mas primeiro vem o A4, o A2, o A3, o A, e aí vai seguindo o alfabeto até a letra L. Pra vocês terem noção, eu acabei de começar o nível H, é aí onde eu tô, mais ou menos. Do nível A4 até o nível A2, você só tá vendo o básico. Então o que você vê aqui? Você aprende a ler. Cada nível tem 20 bloquinhos desse. Você começa do 1, aí 11, 21, 31 e você vai até o 191 e aí tem um teste. Aqui tá o teste do nível G, que foi o G que eu passei recentemente. Um tá sem nada porque eu reprovei e o outro tá assim porque eu gabaritei depois que eu reprovei o primeiro. O Kumon, ele vem junto com um audiobook. O audiobook, ele lê em voz alta tudo que tá escrito no bloquinho para você acompanhar a leitura dele e repetir depois. É bom porque você vê como é que se pronuncia e às vezes te ajuda a ler, até porque kanji pode se ler de um jeito ou de outro dependendo de qual a frase que você tá montando. O verbo vir, por exemplo, é um verbo irregular e é notório por ter várias leituras diferentes. Por exemplo, você pode falar kimasu, que já é um rolo, porque kimasu pode ser o verbo vir e pode ser o verbo vestir. Só que se você manda alguém vir no verbo imperativo, vira koi, que é a mesma letra, mas é totalmente diferente. E é só um dos casos, né? Tem vários, é só porque esse é sempre o que vem primeiro na minha cabeça, mas tem outros. Então você escuta o áudio 3 vezes enquanto você acompanha a leitura e depois você começa a fazer. Aqui ele diz o que você tá aprendendo no nível e antes de começar o bloquinho você tem que pôr a data, a hora que você começou, a hora que você acabou e o seu nome em katakana. A não ser que você tenha um nome japonês, por algum motivo, né? Seja descendente ou seja porque seus pais acharam bonito. Então, provavelmente tem algum kanji pro seu nome por aí. O meu não tem, porque eu me chamo João Pedro, um nome bíblico. Então, né, Bíblia nunca nem olhou pro Japão, então... não tem jeito. Tem que ser no katakana mesmo. Esse não é o único modelo de bloquinho que tem. Aliás, gente, os bloquinhos geralmente são muito mais fáceis, tá? É porque eu tô no nível H. Ó, tem um do nível C aqui. Olha como é que é menor. Compara aqui, ó. Viu? Esse aqui tem mais 3 frases. Esse aqui tem 6, que são muito mais complicadas. Bom, como eu ia dizendo, tem vários modelos de bloquinhos diferentes. Não são só esses e nem todos são tão complicados quanto esse, né? Eu peguei um aqui fácil, né, pra vocês verem, né, os primeiros como é que são e depois vai ficando mais difícil. Mas temos aqui também bloquinhos de kanji. Nesses aqui, eu odeio muito fazer eles, na verdade, porque aqui você lê o kanji todos e depois você escreve. Só que eu não tenho um span de atenção muito bom, então eu esqueço as coisas muito rápido. Então eu vejo o kanji, viro a página e eu já esqueci como é que se escreve. Isso é outro problema pessoal também. E tem bloquinhos de história também. O bloquinho de história é a sua prática de leitura, né? Eles têm todo um texto aqui para você praticar. E ao final do seu bloquinho vai estar ele todo listado aqui para você ler, tá vendo? Olha só. Pra curiosidade de vocês, caso vocês não tenham percebido, esses dois são do nível E, valeu? Então você tem que passar por uns 4... 5, 6, 7... tem que passar por uns 7 níveis antes de chegar aqui. Agora que você entendeu como é que o Kumon funciona mais ou menos, vamos ver os pontos positivos e negativos. Então voltamos aqui para minha mesinha para a gente analisar os pontos. Primeiro, os pontos positivos. Um dos pontos mais fortes do Kumon, eu acho, é que ele te leva do nada até o N2, fazendo o curso todo.
Lembra daquela tabelinha de níveis? Então, tá aqui em algum lugar na tela. A primeira tabelinha é o básico do básico. Então, é coisa que até uma criança japonesa de 3 anos sabe. Então, isso não conta. Depois, aí você começa. Se você termina de estudar a segunda coluna toda, você é nível N5. Se você termina a terceira coluna toda, você é N4. Se você termina a terceira coluna toda, você é N3. E se você termina tudo, você é N2. Como eu mostrei pra vocês antes, é realmente muito básico no inicinho mesmo. É tipo exercício pra criancinha fazer na pré-escola, né? Que é juntar os pontos, treinar a caligrafia passando por cima, esse tipo de coisa. Então você realmente vai do zero, do nada, até o N2. Segunda coisa é que você decide o seu próprio ritmo. Tudo bem que você paga o mesmo preço, né? Então se você quiser engrenar bastante, vai valer muito mais a pena do que você fazer um pouco só por dia. Um bloquinho desse pode ser dividido em 2. Ou seja, você pode decidir fazer só uma metade dele por dia. Isso se você fizer todo dia, né? Eu recomendo que você faça todo dia. Você pode fazer ele inteiro, que é o meu caso, quando eu consigo, né? Porque às vezes eu enrolo. E você pode fazer 2 todo dia, ou 3 todo dia, quem sabe, né? Desde que você aprenda, porque pro nível pra frente começa a ficar muito complicado, então é conteúdo demais pra você conseguir sair fazendo um bando por dia. Fora começa a demorar muito também. Nos primeiros níveis eu demorava uns 10 minutinhos pra terminar, às vezes menos. Eu lembro que o menor tempo que eu tirei foi 6 minutos pra acabar um desse inteiro. Obviamente era do nível A3, né? Não era um desses. Mas já teve bloquinho que eu cheguei a levar 2 horas e meia pra terminar, porque era muito difícil. Tudo bem que era tipo primeira vez vendo e era matéria complicada, nova, mas enfim, aqui a gente trabalha com fatos. Ou seja, se você for aquela pessoa que demora para aprender as coisas, você pode demorar mais um pouquinho. E se você for uma pessoa que aprende logo, quer terminar logo, você também pode agilizar o seu processo. Mas tenha em mente que se o professor não estiver vendo sua evolução, ele vai botar você para fazer o nível todo de novo. Já aconteceu comigo, eu acho que foi no nível B, que eu tive que fazer todos os bloquinhos 4 vezes. Sim, fiz o nível do início ao fim, umas 4 vezes diferente. Foi uma droga, mas aconteceu. O terceiro ponto positivo que eu trago para vocês são as bases muito, muito fortes que o Kumon traz para você. Como você pode ver, ele trabalha bastante com texto, com caligrafia, né? Aqui, ó, com regras de gramática. Então a sua base vai estar muito, muito forte. Eu recentemente estou fazendo aulas de fala, praticar minha oralidade no japonês por fora. Inclusive eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E o professor ficou impressionado pela quantidade de coisa que eu já sabia, né? E eu falei, é a base muito forte do Kumon. Então os básicos você não vai esquecer, até porque eles têm um método bem tradicional. Então você vai ficar vendo aquilo pra sempre, todo sempre. Vai querer arrancar o seu pulso fora de tanto que tá doendo de você refazer tudo, né? Mas a base é muito forte. Você vai ficar bem por muito tempo, o resto da sua vida, enquanto você estudar japonês. E ponto positivo 3. Ponto positivo 4 é que eles têm online. Geralmente muita gente fica com receio de online, porque eu também odeio online na maioria das vezes, mas pra mim o do Kumon é ótimo. Porque, querendo ou não, o que você faz na aula e o que você faz em casa estudando sozinho não é diferente. A única diferença é que o professor tá supervisionando o que você tá fazendo pra ele te corrigir em algumas coisas. Então vamos supor que você tá ouvindo o áudio e você repete alguma coisa errada. Ele vai falar e você vai corrigir. Você manda a foto do bloquinho pra professora corrigir e normalmente você não tem muito a correção assim na hora. Um exemplo meu, por exemplo, já aconteceu de minha correção só vir 2 dias depois. Mas na aula, vem na hora, né? Porque a professora viu que você terminou, vai lá, corrige na hora. E se tiver correção, você vai lá e conserta. Se não, parabéns. Ela também faz perguntas sobre o seu bloquinho, então ainda tem um adicional, né? Você não precisa estar lá para você ter essas aulas. Embora eles trabalhem com presencial também, terça e sexta no horário de tarde à noite e segunda e quinta, se eu não me engano, pro horário de manhã, não lembro se é segunda e quinta ou segunda ou quarta, né? Porque eu faço no horário de terça e sexta. Mas eu acho que nesse caso o ensino online deles é com certeza um plus e tá aí o 4º ponto. Agora para os pontos mistos. Eu deixei esses pontos aqui porque eu não acho que eles sejam necessariamente ruins e não necessariamente bons também. Então vamos lá. Primeira coisa é que demora. O Japão em si, como país, é uma meritocracia. E eu acho que o curso do Kumon, que veio do Japão, pegou um pouco disso também. Então, por mais que você tenha feito tudo certinho, se você não estiver mostrando resultado, você vai fazer o nível todo de novo. Então, mesmo que você tenha feito tudo certinho, mas você não está demonstrando resultado, você vai voltar. Não tem jeito. Eles só trabalham com resultados. Se você não está mostrando resultado, não adianta. Outra coisa, já mencionei antes, mas eles são bem tradicionais. Não tô falando que tradicional não funciona, né? Até porque quase todo o colégio, tirando a RCS, que é onde eu estudo agora, mas o Alpha 100, por exemplo, colégio que eu estudei a vida toda, basicamente, só o ensino médio que eu não estudei lá,
eles eram bem tradicionais, né? Copiavam o quadro pra caramba, que ela copiava, aí apagava, enchia ele todo de novo, apagava, enchia ele uma terceira, quarta, quinta vez. Tinha caderno meu com 31 exercícios, não tô nem brincando, numa aula só, 31 exercícios você copia. Mesma coisa o bloquinho, por exemplo. Isso eu acho que já é do japonês em si, mas tem uma ordem certa pra você escrever as coisas, o que é muito chato. Por exemplo, o quadrado, você não faz como a gente desenha um quadrado, que é o... Ó, vou botar aqui um post-it, que é o famoso tan, 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 tan. Tem um kanji, que é o kanji de boca, kuchi. Então, você vai escrever ele assim. Você faz um traço, você tira o lápis do papel, você vem aqui no topo de novo e depois você fecha ele. Entendeu? Ficou meio ruim aqui, mas vocês entenderam. Inclusive, se você vazar qualquer fiapinho, não sei o que, a professora vai ver e vai mandar você apagar tudo pra fazer tudo de novo, entendeu? Vai mandar você apagar a frase, não é só o kanji, a palavra ou se bobear a frase, dependendo do exercício. É um método que funciona, porque você fica com tanta raiva que você vai lembrar de não fazer pra não precisar ficar corrigindo o tempo todo. Então é um estilo meio que quase uma punição isso, né? Uma punição por você não saber fazer do jeito certo. Outro ponto misto que eu vou falar é porque você só vai estudar por esses bloquinhos, é só isso que você faz no Kumon. Então dependendo da sua personalidade, né? De como que você é, você vai achar muito repetitivo e você vai ficar chateado, irritado, você não vai aguentar mais, vai ficar frustrado, não vai querer continuar. Eu não sou assim, né? Por mim tá ótimo fazer esses bloquinhos até eu ficar fluente. Mas para alguns que gostam de diversificar um pouquinho, não é legal. Não é, esses foram os pontos mistos. Agora para os pontos negativos. Eu vou admitir que não tem muitos, mas, né, eu tenho que ser honesto. O primeiro é o speaking, né, que é a oralidade. O Kumon tem quase nenhuma oralidade. Você não vai treinar fala no Kumon. No final da sua aula, se der tempo, a professora vai dar umas perguntas de vocabulário para você ou montar uma frase. Sei lá, vou usar um exemplo aqui do meu caderninho. Como é que fala fez ir ver no segundo andar? Eu sei que tá meio esquisito, mas é o bloquinho, né? Como o japonês é diferente, traz esquisito. Aí você vai lá e fala Watashi o nikai no hea ni mini e cacetar. Eu sei que tem que cacetar na frase. Ninguém aqui tá no sexto ano. Maturidade, por favor. Mesmo que, querendo ou não, você tenha montado a frase, você meio que não montou ela, né? Você já sabia, porque elas sempre perguntam exatamente o que tá aqui dentro. Então você nunca pratica o speaking, a não ser que você puxe uma conversa em japonês e a professora te responda em japonês. Só que aí não é meio que uma prática, né? Porque ela vai estar te respondendo do jeito que a gente fala em português. Repara o quão rápido eu tô falando português agora. Alguém que tá aprendendo português não vai entender nada, a não ser que eles ativem a legenda automática do YouTube. E faltou um arzinho aqui. Ui! Não você não pratica nenhuma oralidade. É por isso, inclusive, que eu tô fazendo uma aula de oralidade por fora. Você não precisa de aula, você pode usar o ChatGPT. Já fiz um vídeo ensinando, inclusive. Depois de ver esse vídeo, vê lá se você não viu ainda. Tá bom, tá legal, tá show, tá engraçado, eu acho. Enfim, esse foi o primeiro ponto negativo. O segundo ponto negativo é o quão tempo leva pra você terminar. Não tô falando de terminar o curso, tô falando de terminar um desses. Como eu falei, do início você começa fazendo bloquinho de 10 minutos, 9, 8, menos. Depois você passa a demorar 20 minutos, meia hora. Esses aqui eu levo mais de 1 hora e é a norma. Isso é muito tempo para um dever de casa simples. Acaba sendo meu estudo de japonês todo pelo dia. E pra mim, que tem problema de foco, né, de ficar focado numa coisa só por um tempo muito longo, tanto que eu falei isso naquele vídeo lá que bombou, né, de como eu virei um poliglota, que é por isso que eu arranjo tanto professor, né, porque eu não consigo manter um foco. Pra mim, isso daqui é muito difícil. Imagina você ficar sentado, sem quebrar o foco, porque você tá contando o tempo pro bloquinho, porque eles levam o tempo em consideração, tá? Pra saber se você tá mostrando resultado ou não. Então, atenção inquebrada por 1h30, pra mim é muito difícil. Então, recentemente, vocês vão ver que eu tô mostrando esse horário, mas, só tá meia hora aqui, Pedro Maio. Como é que é isso? É porque eu fiz a metade, parei, fui fazer outra coisa, voltei, e aí eu fiz a outra metade, porque não tava dando pra manter o foco por todas as horas. O Pomodoro existe por uma razão, né? Um método de estudo. Eu não uso muito, pelo menos eu uso, só que eu deixo uma carga horária de estudo e de descanso muito maior. Então eu deixo o quê? 2 horas de estudo e o resto do dia de descanso. Então, sei lá, pros meus fãs aí que tem TDAH, por exemplo, vocês vão sofrer bastante. Eu não tenho TDAH não, só sou muito viciado no TikTok. Número 3, eu acho que isso eu já devo ter mencionado antes em um dos outros pontos, mas esse negócio de refazer o nível todo de novo. Tem bloquinho, tem nível que eu não precisava ter refeito tudo de novo.
Eu só refiz pra ter uma base forte. Isso é um dos pontos positivos, realmente, você fica com a base forte. Mas eu não precisava ter refeito o nível 4 vezes. Pensa que fazendo um bloquinho todo dia, a norma é você fazer um nível 2 vezes, porque você faz a primeira e você refaz todos meio que como uma forma de revisar o conteúdo que você viu antes. Agora, fazer 4 vezes, pra quê? Pô, chega a ser sacanagem, né? Parece até que estão querendo me segurar pra eu ficar pagando mais mensalidade, né? Eu achei isso uma sacanagem. Até hoje eu reclamo desse nível que eu refiz 4 vezes. Eu achei um absurdo, achei horrível. Mas, de novo, foi só um também, né, que eu fiz, que isso aconteceu. Os outros eu refiz só 2 vezes. Tinha alguns que era pra refazer 3 vezes, mas a professora já falava logo de cara, olha, é pra fazer 3 de cada, tá bom? Então você já concordava. Inclusive o nível G, que eu terminei recentemente, foi um desses. Tive que fazer o nível 3 vezes. Agora sim, eu acho que foi tudo de ponto negativo. Aí, realmente, fica a critério de vocês. Essa foi minha análise imparcial do Kumon. Levando em consideração que tem 15 níveis e você leva 40 dias pra terminar um, sendo que alguns são mais longos que outros, eu diria que tem um mínimo aí de 15 vezes 40, 150 vezes 4, 600 dias. Então, aproximadamente uns 2 anos pra você terminar tudo. Isso se você fizer tudo, todo dia, um bloquinho por dia, nada de metade, nada de férias, nada de folga, entendeu? Isso se você ficar ralando, todo dia, o dia todo. Não o dia todo, obviamente. Você não leva um dia todo pra fazer o bloquinho. Embora essa seja a sensação com esses últimos, né? Que davam muito tempo pra fazer. Mas olha só, eu fiz a prova do N4 esse ano e eu passei. Então, resultado vem. Viu? Ó, funciona. No fim das contas, são vocês que decidem, né? Eu só tô dando o meu julgamento pra vocês poderem ter uma noção do que esperar. Se vocês gostaram desse vídeo, ó, já deixa o like e se inscreve, viu, rapaziada? Porque esses vídeos dão muito trabalho pra fazer. Como sempre, não sei concluir esses vídeos. Te vejo pelo mundo. Sayonara!